Meus amados irmãos, com alegria nós vamos compartilhar a palavra de Deus. As orações do fariseu e do publicano é o tema de hoje. Para você que talvez não saiba, informo-lhe que desde março nós estamos pregando sobre orações da Bíblia. Tem sido assim, um grande prazer, uma grande alegria para mim, pastor André, estarmos pregando sobre as orações da Bíblia. Cada quarta-feira onde nós pregamos, e foi feito um programa, até o mês de novembro. Estamos seguindo aí religiosamente o programa e temos percebido que, como cada tema, cada texto vem de uma maneira tão maravilhosa, tão linda, tão apropriada para cada semana. Então, quero te convidar a abrir. Peço sua paciência aí para abrir também meu computador aqui agora, que nós vamos abrir meu texto e meu sermão. Joia. Lucas 18, versos 9 a 14. Se você ainda não abriu, abra. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Propôs também esta parábola. Parábolas, todos sabemos, são histórias que Jesus contava para ilustrar verdades espirituais, para trazer ensinamentos profundos aos seus ouvintes e a todos aqueles que iriam um dia ter acesso às Escrituras, como eu e você. Coisa maravilhosa, né? A gente não estava lá, mas a palavra veio até nós. Aleluia! E essa parábola, então, começa dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. 2 homens, meus irmãos, 2 homens, 2 orações. 2 orações bastante reveladoras, não porque estavam revelando nada sobre a vida de outras pessoas, não porque era o culto de revelação, conforme a gente vê em alguns arraiais que se dizem evangélicos, mas eram orações que revelavam o coração daquele que estava orando. Eram orações reveladoras porque fazia-se claro o que estava no coração de cada um daqueles homens, o que estava na mente de cada uma daquelas pessoas. Jesus já disse em outra ocasião que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Isso também acontece, não somente diante dos homens, mas isso acontece, meus irmãos, também diante de Deus. Por mais que tentemos, e eu sei que todos nós já fizemos isso em algum momento, esconder diante de Deus o nosso coração, Ele acaba se revelando na oração, numa palavra, numa lágrima, num gesto. E esses 2 homens, eles tinham coisas em comuns e eles tinham coisas diferentes. O que eles tinham em comum? Ambos eram religiosos, ok? Ambos iam ao templo. Ambos buscavam a Deus. Ambos criam em Deus. Eles vão ao templo orar a Deus. Ambos tinham a prática da oração. Diz a palavra que os 2 iam com o propósito de orar. E aqui tudo indica que era um momento de oração individual. Não era aquele culto congregacional, não era uma festa, um ritual com sacrifícios.
Eram orações voluntárias ao longo do dia, quando a pessoa sentiu desejo, ia lá buscar a Deus, e esses dois homens assim o fizeram. Também eles tinham em comum o fato de que eles eram pecadores, falhos. Eles também, ambos, necessitavam do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Poderíamos assinalar outras coisas em comuns. Mas esses dois homens, meus irmãos, tinham duas coisas diferentes. Tinha coisas que os distinguiam, na verdade, várias coisas, né? Que os distinguiam, que faziam realmente diferença entre os dois, né? A palavra de Deus aqui, para começar, o título que eles têm. Um era fariseu e o outro era publicano, né? Então, haviam diferenças sociais, mas haviam diferenças espirituais. Vamos falar das sociais, a maioria dos irmãos deve lembrar. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus que eram de um partido religioso, vamos dizer assim. Era bem religioso. Tinha os essênios, tinha os saduceus, tinha os zelotes, mas o fariseu certamente era o principal deles. Os fariseus, não se sabe exatamente quando iniciou, talvez iniciou lá já logo depois de Esdras e Neemias, talvez um pouco mais à frente, mas o fato é que, por exemplo, uns 130 anos antes de Cristo, já existe, esse termo já estava cunhado no meio do povo judeu, os fariseus. E quando Jesus vem, esse era o principal grupo. E os fariseus era caracterizado por... Tinha qualidades, a gente fala dos fariseus como se fossem pessoas sempre muito ruins. Não, os fariseus, eles eram zelosos pela doutrina, pela lei de Deus. Eles tinham profunda reverência ao Senhor, eles tinham profunda reverência a Deus, eles tinham cuidado com as Escrituras, eles estudavam, assim como os escribas, a palavra de Deus, e eles procuravam ser zelosos com a palavra de Deus. Doutrinariamente, muitos deles procuravam ser impecáveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe disso, porque Jesus confronta muitas vezes os fariseus no seu ministério, que eles eram também muitas vezes arrogantes, muitas vezes exagerados, muitas vezes valorizando mais a aparência do que o profundo da alma, muitas vezes se achando melhor do que os outros. Mas eles, além do Pentateuco, da lei, dos salmos, dos profetas, eles tinham um grande apego à lei oral, ou à tradição oral. Tudo que se havia sido acrescentado à palavra de Deus, eles agora não tinham mais, era como se aquilo também fosse palavra de Deus. Havia muita confusão, por isso que Jesus muitas vezes dizia, ouvistes o que foi dito. E algumas das coisas que Jesus fala não estavam no Antigo Testamento, mas tinha sido dito pela tradição. E Jesus então fala, mas a verdade é essa. Esses eram os fariseus, né? A gente sabe que os fariseus foram os principais responsáveis ali no meio judaico, dentro do judaísmo, para levar a crucificação de Cristo. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram homens, vamos dizer, públicos, ou ligados à república, entre aspas, aí, na verdade, ligado ao Império Romano, mas ligado à ideia de ser alguém que coletava impostos, coletava taxas para o Império Romano. Havia muitos tipos de taxas, não vou entrar nesses detalhes agora, mas o fato é que alguns publicanos eram romanos, principalmente os chefes eram romanos, muitos deles, né? Mas havia os publicanos também judeus, nascidos em Israel, e que estavam a serviço de Roma. E, infelizmente, já há muito tempo, esses homens eram considerados, eles eram hostilizados por várias razões. Eram hostilizados porque eles arrancavam o dinheiro do povo, vamos dizer assim, para dar para Roma, mas também porque muitos deles eram corruptos. Então, eles eram hostilizados também porque eram considerados traidores. Então, fariseu e publicano eram dois grupos muito distintos. Fariseu e publicano não se gostavam muito um do outro, né? Agora, você imagine que é mais ou menos assim, eles eram de dois times diferentes, e os dois foram orar, e no mesmo momento, Jesus está contando, né, mostrando, dois homens foram orar, um próximo do outro, um ouvindo a oração do outro. Mas eram dois homens muito diferentes, como se fosse um flamenguista e um vascaíno, né?
um São Paulino, um corintiano, um da esquerda, um da direita, enfim, eles eram bastante diferentes. E eles estavam ali orando ao Senhor. Mas Jesus conta essa história aqui, não porque quer exaltar qualquer um deles. Como eu já disse, eles eram pecadores, todos os dois precisavam da graça de Deus. Mas Jesus conta essa história para nos ensinar lições importantíssimas que nós precisamos estar atentos. Na verdade, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é sobre coisas que você nunca deve fazer na oração. Atitudes que você nunca deve usar na oração. Palavras que você não deveria usar. Nós vemos aqui na palavra de Deus claramente que Jesus, ele já começa a dizer, né, aliás, Lucas, né, diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Lucas qualifica os ouvintes de Jesus. As pessoas que Jesus estava falando naquela hora, a maioria deles, diz a palavra que não confiava em si mesmo, considerava-se justo e desprezava os outros. Quando a gente olha para essas três qualificações que Lucas faz e para as duas orações desses homens, nós vamos ver, então, três contrastes tremendos que podem acontecer na vida de oração de alguém e que diferenciam uma oração que, de fato, agrada a Deus ou que não agrada a Deus. Primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é: nunca ore confiando em si mesmo, mas confiando somente em Cristo Jesus. Diz a palavra aqui, né, que os fariseus confiavam em si mesmos. Diz a palavra também que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Mas em contraste a isso, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então, um estava muito confiante em si, o outro sabia, estava consciente de quem ele era. Os dois eram pecadores, mas um não estava consciente do seu pecado e o outro estava consciente do seu pecado. Sabia que não podia confiar em si mesmo. Isso é uma das práticas e dos pecados mais comuns. Houve um momento na vida de Israel que o povo estava assim muito confiante. E Deus, usando o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, ele confronta essa confiança inapropriada, pecaminosa, dizendo assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você ler todo o capítulo 17, especialmente ali no início, você vai ver que havia uma situação pecaminosa, que Deus estava entristecido, diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, aqui é uma metáfora para dizer, olha, o pecado era grave, era profundo, não era uma coisa superficial, estava enraizado. Era como um tumor maligno que vai se enraizando e contaminando todo o ser. Mas, meus irmãos, é maravilhoso que esse mesmo capítulo 17, no verso 7 de Jeremias, vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando a gente vai para a oração, a gente precisa estar consciente em quem que eu estou confiando. Confiando no Deus que eu sirvo, em Cristo, na mediação dEle, no nome dEle, no poder dEle, nos merecimentos dEle, ou nos meus próprios. Agora, irmãos, quando a gente vê um ímpio, um ateu, um agnóstico, alguém que já apostatou, que nunca abraçou a fé cristã, confiando no homem, debaixo dessa maldição de confiar no homem, não é de se espantar. Mas me assusta o fato de que esses dois homens, aparentemente, eram confiantes em Deus, criam em Deus, amavam a Deus, pelo menos aparentemente.
Mas mesmo assim, um deles não ora confiando no Senhor. Isso revela também o que Jeremias fala no mesmo capítulo 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mesmo um homem de Deus, mesmo uma mulher de Deus, precisa estar vigilante qual é a atitude do seu coração quando se apresenta diante de Deus. Porque às vezes, aparentemente, nós somos piedosos, mas às vezes nós nos enganamos, nos firmamos em nós mesmos e nos apresentamos diante de Deus. Por isso que a gente precisa estar atento a esse atributo maravilhoso que Deus revela no verso 10 de Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, este Deus que esquadrinha os corações e prova os pensamentos, sabe quando eu me ajoelho confiando em mim, quando eu me ajoelho confiando nele. E a gente precisa pedir a Deus misericórdia, que o Senhor nos mostre e nos confronte, porque se nós levantarmos nossa voz diante de Deus, ou levantarmos, ou ajoelharmos diante de Deus, ou levantarmos nossas mãos, confiando em nós, isso não glorificará a Deus, Deus não se agradará dessa oração. Nós precisamos, meus irmãos, como aquele publicano, ter absoluta consciência da nossa fragilidade e depositar nossa completa confiança no Deus que nós estamos orando. Jesus falou abundantemente sobre isso, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus que nós adentramos o trono de Deus, a presença de Deus, para falar com Ele. E o apóstolo João depois vai escrever na sua carta, no capítulo 5, 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, grave isso no seu coração, tome posse, vigie, nunca ore confiando em si mesmo, mas confiando somente em Cristo Jesus. Segunda coisa que você nunca deve fazer na sua oração: nunca ore considerando-se justo pelo que você faz ou confiado na sua autojustiça, na sua justiça própria, mas reconhecendo-se como pecador justificado em Cristo. Meus amados irmãos, nós vemos aqui esse segundo contraste. Diz a palavra de Deus claramente, por se considerarem justos, é o comentário que Lucas faz quando introduz a parábola. Jesus disse àqueles homens por se considerarem justos. E essa é a atitude do fariseu. Ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meus amados, Jesus não está aqui rejeitando a prática do jejum e do dízimo. Não, não é isso. Muitas vezes o povo de Deus foi convocado a jejuar, né? Muitas vezes, em situações extraordinárias, situações especiais. Mas se você sabia que só havia um jejum que era obrigatório para o povo judeu, que todo judeu devia fazer, mas ele não era 2 vezes por semana, ele não era 2 vezes por mês, ele não era 2 vezes por ano, ele era 1 vez por ano, que era no dia da expiação. Era um dia de muito quebrantamento, era o dia que o sumo sacerdote ia se atrever a entrar no Santo dos Santos, era um dia de profunda contrição, onde havia sacrifícios por todo o povo de Deus. E nesse dia o povo de Deus, todo, onde estivesse, homens, mulheres e crianças, deveriam jejuar. O mais era jejum voluntário, poderia acontecer acompanhando as orações daqueles que buscavam a Deus em qualquer momento que alguém na sua intimidade resolvesse orar, como Jesus o fez, né? Guiado pelo Espírito Santo, ele ficou lá 40 dias em jejum. Mas Jesus condenou a prática do jejum como forma de merecimento. Jesus condenou a prática do jejum como forma de ostentação. Ostentação não é só de bens materiais, de carro, roupas, joias,
Ostentação pode ser de bens espirituais, de dons, como acontecia na igreja de Corinto, ou de uma prática tão linda como a do jejum. Da mesma forma, os dízimos e ofertas, os quais deveriam ser entregues ao Senhor, eles deveriam ser entregues reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo a providência de Deus, reconhecendo a bondade de Deus. Mas eles também não significavam que, ao entregá-los, os ofertantes e dizimistas seriam justificados por Deus. Jejuar e entregar dízimos eram e continuam sendo práticas bíblicas e apropriadas para os servos de Deus, mas não são moeda de troca, compra ou venda, muito menos não justificam um homem diante de Deus, diante do culto a Deus. Poderíamos citar aqui dezenas de textos, como o que eu vou citar agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é tão abundante em nos salientar, em nos chamar a atenção para que tudo é pela graça de Deus, tudo é pela bondade de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela redenção que há em Cristo Jesus. Escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado, nem por dízimos, nem por ofertas, nem pela obediência restrita aos 10 mandamentos, ou qualquer outro, embora todos eles sejam excelentes, e devemos em Cristo buscar crescer na obediência a eles. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Irmãos, às vezes até nos atrevemos, nos gloriar, vangloriar na verdade, mas diante de pessoas, mas diante de Deus ninguém pode se vangloriar. Ninguém pode se apresentar diante de Deus dizendo: estou aqui porque mereço. E por isso, ninguém pode colocar Deus na parede, ninguém pode exigir de Deus. O máximo que podemos fazer é pedir amorosamente, humildemente, respeitosamente, conforme a palavra de Deus nos chama a atenção em tanto texto das Escrituras, meus amados irmãos. Então, esteja atento a essa segunda verdade: nunca ore baseado em justiça própria, mas sim a justiça de Cristo, a justiça que há em Cristo. O Senhor Jesus é perfeito, foi perfeito. Esse foi o grande drama e a grande mudança de apóstolo Paulo. Mas lá em Filipenses ele fala: eu desisti disso, eu não corro mais atrás disso, agora eu estou correndo em Cristo, firmado nele e para a glória de Deus. Já deixei as coisas que estavam lá atrás para trás. É lamentável, meus irmãos, ainda ver pessoas que às vezes deixam o mundo para trás, às vezes deixam, graças a Deus, pecados para trás, isso deve ser deixado mesmo, mas ao entrar para uma igreja, eles passam a trazer sobre si essa ideia legalista de que eu posso merecer, porque eu tenho sido tão bom. Nós temos visto muitas pessoas servirem, isso é maravilhoso nesse tempo agora de pandemia. Sirvam mesmo. Mas entendam sempre, lembrem-se sempre, que não é isso que vai fazer você ser agraciado nesse tempo. O que vai fazer é a própria bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Terceiro e último lugar, eu quero considerar com você: nunca ore julgando os outros, mas com o coração misericordioso como o coração de Cristo. No comentário de Lucas, no início aí da parábola, ele vai dizer que Jesus falava a pessoas que desprezavam os outros. Eles confiavam em si mesmos e eles desprezavam os outros. E é isso que ele faz aqui na oração, o fariseu. Ele diz assim, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele ainda tem o atrevimento de apontar este publicano. Imagine que situação, imagine que tragédia. Nós estávamos reunidos num culto e qualquer um de nós olharmos para um irmão, olharmos para o Senhor em oração e nos comparar e ainda apontar e julgar
Irmãos, essa é uma atitude altamente reprovada diante de Deus. O publicano, ao contrário, não menciona os pecados de outras pessoas para se sentir melhor diante dele, nem mesmo diante de Deus. Porque esse é um mecanismo antigo, né? Um mecanismo de defesa que a psicologia aponta, mas a Bíblia chama de pecado, que é você ressalta o erro do outro, o pecado do outro, a falha do outro, para que a sua se torne menor, para que você se sinta menos culpado e se sinta um pouco, né? Eu não sei, eu já passei por essa situação, já me arrependi, louvado seja Deus, mas como nós somos tentados, né? A olhar para a tragédia do outro, para achar que a nossa é menor e nos considerarmos melhor que o outro, mas isso é abominável diante de Deus, meus irmãos. Mesmo que o fariseu não cometesse os pecados mencionados por ele, roubo, injustiça e adultério, ele ainda não deveria se comparar, porque certamente ele tinha outros pecados. E essa atitude de comparar nossas áreas, que são aparentemente boas, com as mesmas áreas de outros irmãos, já falamos, isso é muito reprovado por Deus. A Bíblia é muito clara, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. E a verdade não está em nós, disse o nosso irmão João, no capítulo 1, verso 8. Não julgueis para que não sejais julgados, o Senhor Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. É palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como é que você ora pelas pessoas? Como é que você ora por você mesmo? Como é que você se apresenta diante de Deus e apresenta os outros? Comparando você com as pessoas? Isso não deve ser feito nem para pior nem para melhor. Não se deve fazer. Estamos diante de Deus. Se fosse possível comparar entre você e Deus, mas é incomparável, porque Deus é infinitamente maior e mais santo, então não precisa ter comparação nenhuma. Porque a própria presença de Deus revela o quão pequenos nós somos e o quão grandioso Ele é, meus irmãos. Ao nos apresentarmos diante de Deus, se formos interceder por alguém que está em pecado, ou que está numa situação qualquer de finanças ou de enfermidade, nossa oração deve exalar misericórdia, deve exalar amor, graça e jamais julgamento. Orações carapuças para caber na cabeça do outro não passam do forro dessa igreja, quanto mais do teto, quanto mais das duas lajes. Não chega ao trono da graça, e se chegar vai ser cheiro ruim na presença do Senhor, meus irmãos. Então nunca ore julgando os outros, mas com coração misericordioso, como o coração de Cristo. E eu quero concluir esta palavra com as palavras aqui do próprio Cristo. No verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Para e pensa, você vem ao culto, ou esses dias que você não vem ao templo, mas mesmo aí na sua casa, você vai para se apresentar diante de Deus. Como é que você sai? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como é que você tem se portado diante de Deus? Se exaltando ou se humilhando? Exaltando a Deus, exaltando a você mesmo? Humilhando a si mesmo, tentando humilhar outras pessoas? Nosso irmão Tiago entendeu muito bem isso e escreveu: antes, Deus dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quantas vezes muitos crentes têm ido para os cultos, têm ido para o seu momento devocional, mas saem pior do que chegaram.
Talvez seja porque essas atitudes aqui do fariseu estavam em seu coração. Mas Deus, nessa noite, está chamando a mim e a você a cultivar corações quebrantados e humildes. Nunca orar julgando uns aos outros, mas sendo misericordioso. Nunca orar considerando-se justo com alta justiça, mas justificado em Cristo. Nunca orar confiando em si mesmo, mas confiando na mediação e no nome de Jesus. Que você possa banir da sua vida as práticas contrárias a Deus e ao caráter de Deus e crescer na sua vida de oração em nome de Jesus.